Maria, o que andas a ler? Olha, ando a ler um grande calhamaço, o que me obriga, obriga-me a andar com uma grande carteira para transportar e, como tu sabes, isto nem sempre dá muito jeito. Olha, mas não te preocupes, porque ler está tão na moda que os designers já estão a pensar nisso. Nesse problema, muito bem. Do Avesso, um podcast sobre moda, com Margarida Brito Pais e Maria Ramos Silva. É verdade, agora que tu falas nisso, na Dior, o Jonathan Anderson conseguiu levar a parada, não é? Porque ele criou uns totes assim com um ótimo tamanho. Eu acho que não servem só para levar os livros, eles também brincam com clássicos da literatura, não é? Sim, completamente. E se têm andado atentos, não foi só aqui uma mania da Dior agora, isto está a ser uma moda no Instagram e no TikTok nos últimos tempos. Ler é uma tendência completa. Sim. E não estamos a falar apenas da questão cultural. De facto, a forma como a moda e a literatura se cruzam é impressionante. Sim, será um daqueles casos em que os fins justificam os meios? É que nós temos publicações de influencers a ler, fotos com capas de livros, não é? Imensas, vídeos em que as celebridades mostram o que têm na sua carteira e lá está um livro. Eu ainda há pouco vi um com a It Girl inglesa Alexa Chung, ou o nosso Gonçalo Peixoto, designer, a falar das suas compras do mês, onde incluiu um retrato de Dorian Gray, porque não? Uma bela sugestão de leitura. E até temos influencers que escrevem livros. Verdade. Mas isto não é apenas uma febre informal, é um fenómeno, de facto, nas redes sociais, que se tem alastrado cada vez mais. As marcas estão atentas a isto e até começaram a apostar em book clubs. As próprias marcas, não é? As próprias marcas. Sim. A mais recente foi a Parfois, que criou uma campanha inspirada neste universo literário. A tendência, de facto, popularizou-se muito nas redes. Aliás, tu já viste o clube de leitura da Dua Lipa? Já espreitei. Já espreitaste? Em janeiro, a cantora até entrevistou a Nobel da Literatura, Olga Tokazur, que a última coisa que eu imaginava. Não é? Isto é muito impressionante, mas de facto aconteceu. Tudo isto é incrível, de certa forma, mas a relação entre moda e literatura é, de facto, uma longa história, Margarida. Bem, na verdade é uma história muito antiga, mas nós vamos começar aqui pelo passado mais recente. Se calhar, não é? Sim. Olha, em 2021, por exemplo, a Valentino juntou-se ao clube de leitura da Emma Roberts, sobrinha da Julia Roberts, e a parceria resultou numa campanha publicitária composta apenas de texto, com histórias originais de novos autores contemporâneos. No mesmo ano, a Chanel lançou os Rendezvous Literários, que era também um clube de leitura, que tinha como anfitriã Charlotte Casiraghi. Ela que adora os livros, não é? Ela que adora e que, enfim, é uma das embaixadoras mais antigas da Chanel. E juntavam basicamente escritoras, académicas, criativas e amigas da marca para encontros íntimos e depois também fizeram um podcast. Eu penso até que não ficou por aí, não é? Porque a marca lançou mesmo um prémio literário com a novela Observateur, imagina, direcionado para mulheres escritoras, e a primeira edição até aconteceu em abril deste ano. Mas há mais, de facto, no ano passado a Miu Miu também lançou o seu clube de leitura, não é? Não quis ficar atrás da tendência. E a J. Crew organizou até um salão literário transatlântico. Portanto, isto mesmo com uma grande dimensão, não é? Sim, isto vai mais além. Os book clubs, de facto, são uma tendência, mas existem outras formas aqui de manifestar esta ligação. Por exemplo, este verão, a Prada pediu à romancista Ottessa Moshfegh a criação de 10 personagens originais que inspiraram a coleção. Vai ver bem o nível da coisa. Imagina, não é? ela criou os personagens e depois a marca desenhou inspirado no que ela tinha escrito. Em 2022, a Bottega Veneta colaborou com a icónica livraria da Strand na criação de uma série limitada de carteiras que brincava ali com o logo da livraria. No início de 2025, a Tiffany & Co. apostou em outdoors repletos de citações sobre amor de diversos escritores. Sim. Muito giro. Portanto, mesmo muita coisa, não é? Portanto, podemos dizer que é oficial, a leitura tem tido um efeito também de statement, não é? De statement absoluto. Nós não sabemos se as pessoas realmente depois leem os livros, os conteúdos, mas que tudo isto ajuda na promoção dos hábitos de leitura, muito provavelmente, não é? Eu acho que mal, pelo menos, não faz. Falamos sobretudo de livros físicos, que também é o mais interessante, não propriamente de e-readers, não é? E falamos também de bibliotecas e de convívio, não é? De encontros ao vivo e a cores, que também é muito interessante. Se virmos bem, isto é só mais uma forma de expressão de uma afinidade histórica. Sim. Que já existia entre a moda e a literatura. Que depois até pode chegar ao cinema, não é? Nós, quando pensamos o que seria do Breakfast at Tiffany's, que parte de um livro de Truman Capote e depois que se chega ao grande ecrã, se nós eliminássemos todo aquele guarda-roupa incrível que a Audrey Hepburn usa no filme, não é? E o que seria também de Givenchy, que do próprio Givenchy, exatamente. Criou aquelas magníficas peças para a Audrey.
quem é que não se lembra do vestido preto, da famosa cena em que a atriz olha Olha para para a a montra, joia, não é? sim. Que tem aquele decote descaído na parte de trás, que é feito ali mesmo à medida do colar de pérolas. Além do icónico também casaco cor de laranja, que usou depois noutra cena e que foi dos casacos mais copiados depois do filme ter saído e que ajudaram, sem dúvida, a criar uma imagem de elegância que ficou associada depois à casa de moda. Sim, foi um selo muito importante. E agora, num salto de tempo para os dias de hoje, tu tens um ótimo exemplo. Está Ai, de aí. certeza, já sei, estás a falar do Frankenstein, do Claro, Guilherme Del Toro. claro, não é? Incontornável, não é? A verdade é que nós ainda estamos a assimilar a quantidade É de impressionante. referências, não é? E detalhes que estão escondidos na roupa criada pela Kate Hawley. Olha, desde logo os besouros que inspiraram os vestidos da Elizabeth, não é? Uma das protagonistas, sobretudo depois em tons verdes, azuis, roxos. Tu reparaste nas costuras nas costas, é que aquilo parece, não é? Lembra mesmo a espinal medula, é incrível. É incrível. As próprias joias foram criadas de propósito pela Tiffany. Bem, isto é tudo a apontar para o Oscar de melhor guarda-roupa, não é? Bem, Penso eu, se não é... certeza. Se bem que está a chegar aí também Outras coisas, não é? Sim, que podem vai ser, não podem. De certeza que ainda vamos falar disso mais depois, por diante, mais sim. para a frente. E tu sabes uma coisa que é curioso, é que a Kate Hawley comentou numa entrevista que quando teve assim o primeiro encontro com o Guilherme Del Toro, para verem se poderiam realizador, trabalhar não é? juntos ou não, ele não quis saber do portfólio dela. Não viu os desenhos que ela fazia. Só olhou para a estante e para saber que livros é que ela livros. tinha. Ora, muito bem. Eu acho que é muito bem visto, porque como sabemos, a roupa é fundamental para compor uma personagem, não é? Sobretudo se nós pensarmos na forma de exprimir as tensões sociais e de classe. E como é que se vai fazer isso bem sem ter lido nada? Eu acho difícil, não é? Olha, eu lembro-me sempre do duplo, do Dostoiévski, em que o autor descreve ao detalhe o seu figurino e as suas tentativas falhadas para se ajustar, não é? Ou da Jane Eyre, por exemplo, no romance da Charlotte Bronte, que se recusa a vestir como uma senhora abastada depois de ficar noiva, não é? Tu lembras disso, ficar noiva com o rico Rochester, e são casos, de facto, em que a roupa é fundamental, não é? Ali na trama. Completamente. Há imensos momentos memoráveis na literatura e decisivos até para a narrativa, que passam obviamente pela roupa. Olha, tens o caso da Scarlett O'Hara no E Tudo o Tempo Levou, naquela cena em que ela usa a cortina verde a fazer de vestido, sim, não é? sim. Determinada a sobreviver sem a ajuda do Reed. Bem, e ninguém se esquece também daquele vestido da Keira Knightley em expiação, aquele Sim, vestido verde, verde. não é? Que volta e meia aparecem nas redes, sim, é incrível. É lindo. Olha, num outro tom, A Letra Escarlate, não é? É um texto mais antigo do Nathaniel Hawthorne, mas é muito emblemático porque uma das personagens é obrigada a usar um A de adultério cozido na sua roupa, imagina, para todos saberem que pecou. Um A que, para quem está a ler, também pode ser admirável, não é? Pelo seu estoicismo ao longo da história, e de facto ali a roupa também é absolutamente fundamental. Olha, esse caso fez-me lembrar também Handmaid's Tale. Outro caso, sim. Outro excelente exemplo, como o vestuário ganha uma importância tal que se torna fundamental aqui na trama de Margaret Atwood, na estratificação social da distopia, não é? A roupa é tão icónica que também graças à série, lá está, depois quando estas coisas passam ao cinema ganham uma dimensão visual inspirada maior. nos livros, não é? Mas de facto aquilo ganha outra Inspirada tração, nos sim. livros, aquelas roupas todas encarnadas, que eram basicamente as das escravas, vamos lhes chamar das servas, foram usadas inclusivamente em manifestações feministas como símbolo É de incrível, feminismo, sim. portanto. Sim, muitos destes autores e personagens também inspiraram ao longo de décadas os próprios designers de moda, não é? Por exemplo, o Orlando da Virginia Woolf é um clássico absoluto, muito também pela sua fluidez de género tão relevante neste setor criativo, mas há mais. O Kim Jones, que é um grande leitor, explorou, por exemplo, essa androginia na Fendi. Sim, mas em 2022, na coleção masculina, explorou sobretudo o conceito de viagem. O que é que ele teve como inspiração? O Pela Estrada Fora, do Jack Kerouac, não é? Que é o outro clássico, e que ele trouxe também para o seu desfile, para a sua apresentação. Tens até alguns exemplos mais recentes. Olha, para esta primavera, a Erdem pôs mesmo as manequins a desfilar com os livros, recordas? Assim, com os grandes clássicos, até da Hannah Arendt, assim, debaixo do braço. É a própria marca do J.W. Anderson, não é? do Jonathan Anderson, que criou vestidos com o estampado a fazer com passagens de livros, não é? Que tens mesmo as letras, as frases todas ali. Tens um bocadinho de tudo, não é? Acabas sim. O próprio livro é inspiração enquanto objeto, não é? Que é também aqui um outro lado desta verdade, influência sim. da literatura. E depois tens factos muito curiosos. Olha, tu sabias, por exemplo, que o termo t-shirt foi usado pela primeira vez em 1920
no romance de estreia de Fitzgerald, Este Lado do Paraíso. A sério? Lia-se assim no livro. Então, no início de setembro, Emery, equipado com 6 conjuntos de roupa interior de verão, Maravilha. 6 conjuntos de roupa interior de inverno, uma camisola ou t-shirt, uma camisola de malha, um sobretudo de inverno, Muito bom. etc. Bem, foi graças a esta pequena citação que a palavra foi introduzida no dicionário. É extraordinário, Porque já antes não viste. tinha nome, era só aquilo, basicamente, a roupa interior nesta Era uma altura. camisola, provavelmente, não é? Mais uma camisola. Não, sabes o que era? A roupa interior era um macacão completo, não é? Que eles usavam Sim, as sim, sim. cerolas Sim, e sim, a parte sim, de sim. cima tudo junto. E Aquilo houve é uma alguém peça que nova, se lembrou não é? de De cortar cortar. a parte de baixo. É verdade. E criou-se assim a t-shirt, mas ninguém sabia Faltava muito bem o que é que nome, havia não é? de chamar Faltava aquilo. batizar. Maravilha. Olha, por cá eu lembro sempre o nosso histórico, essa de Queiroz, um clássico absoluto, e uma das suas principais críticas, que ele faz sobretudo nos Maias, é o desprezo da sociedade lisboeta pelo que é lusitano, é? Neste caso preferindo sempre comprar estrangeiro, nomeadamente a Olha roupa. que engraçado, isso é tão atual. É verdade, também. não é? Está Podia melhor, ser- mas está melhor. Mas há ali qualquer coisa de facto que permanece perturbadoramente atual. Para não dizer que os portugueses ali do Chiado, segundo ele dizia, eram todos parecidos, era indiferente se usavam fato ou batina, porque na verdade eram todos muito semelhantes. Por outro lado, sabes uma coisa que também é muito interessante em Portugal? A forma como a literatura de cordel acabou por ajudar na divulgação da moda no Portugal do século XVIII. Ou seja, a falta de melhores compêndios, isto lá ia dando umas luzes sobre aquilo que as senhoras iam usando e que acontecia lá fora. Hoje, pelo contrário, as grandes casas de moda têm condições, obviamente, para apostar em edições premium, não é? De volumes, aqueles volumes incríveis para ter em cima da mesa de centro, como, por exemplo, a Alaia. Eu lembro-me da Alaia ter feito um volume ótimo. E não te esqueças também que designers como Christian Dior assinaram os seus próprios Sim, livros. também, não é? Sim. Muitos deles que até se tornaram bíblias no setor, como o Pequeno Dicionário da Moda, que no fundo era um guia do bem vestir, escrito exatamente por Christian Dior. Verdade. E tens ainda um outro contexto que é muito interessante, que são os escritores, já com o nome firmado, não é? Conhecidos, a produzir texto para o universo da moda, não é? Eu recordo-me, por exemplo, a Joan Didion, o próprio Truman Capote a escrever para a Vogue, não é? Nós em Portugal tivemos uma legião de nomes como o Alçada Batista, a Leonor Xavier, a própria Isabel Stewart, que escreveram ou escrevem ainda as suas crónicas para revistas como a Máxima, por exemplo, não é? Que deixaram a sua marca literária também nestas revistas. Até o Oscar Wilde. É verdade, sim. Oscar Wilde foi editor Editora, é mesmo, da exatamente. revista da Woman's World desde 1887 a 1889. E encomendou trabalhos a escritoras verdade, notáveis, na altura mudando também aqui um bocadinho a abordagem da revista feminina e que as revistas femininas tinham na altura. Além de que fazia também ele próprio as suas reflexões sobre a moda e a beleza, que também deram, olha, eu até tenho lá em casa um livro pequenino que se chama As Leis da Beleza, 3 conferências sobre a moda e arte, e que é Extraordinário, encantador não é? os pensamentos do escritor sobre este universo. Coisa que Balzac também já Tratou tinha imenso, feito e também sim, sobre- teorizou sobre o tema no seu Tratado da Vida Elegante. É mesmo, é mesmo. E se nós olharmos para as livrarias, ou muito, sobretudo hoje, para as plataformas de streaming, também vemos como imensos criadores se transformaram eles em objeto de biografia ou memórias, não é? Estou a pensar, sei lá, na Vivienne Westwood, mas quer dizer, nós vamos à Netflix e o que não falta são séries e biopics sobre figuras da moda, não é? Cristóbal Balenciaga, na Disney Plus, é que verdade, foi lançado sim. ano passado. E depois ainda tens outra categoria interessante, que são os designers que lançam as suas próprias livrarias. Bem, isso já é o extremo, de facto, é extraordinário, não é? Tiveste Imagina. Marc Jacobs com a sua Pois é. Marc Book em 2010 e Karl Lagerfeld, que eu confesso que desconhecia e que fiquei muito surpreendida, que lançou uma livraria em 1999 e que é a Librairie Setel não é? em Paris e que é de facto icónica. E tens ainda uma outra coisa, eu há pouco já falava da Joan Didion, isso, se nós nos lembrarmos bem, em 2015, salvo erro, Foi, acho que foi, sim. não foi? Ela até se tornou musa numa campanha da Celine, portanto já Pois com foi. muita idade, de facto é incrível, não é? Aliás, tens um caso mais recente da poetisa Amanda Gorman, que foi embaixadora da Prada, não é? Portanto há de novo essa relação com a moda. Mas, Margarida, ainda falta um outro clássico. Sim, não é? os designers que também levam os desfiles para as bibliotecas, não é? Exatamente. Como a Anna Sui, que se inspirou, lá está outra vez em Virginia Woolf, e Agatha Christie. De facto, estas duas escritoras andam assim muito neste universo sempre. Ou até Luís Bochinho, em 2014, quando apresentou na Biblioteca Mundial de França, em Paris.
E depois eu acho que não foi a Alfândega do Porto, também tinha uma biblioteca, não é? Na altura do Covid, quando se fizeram aquelas edições digitais que, bom, e aquilo acabou de servir de cenário a vários desfiles do verdade, certame. era uma sala que nunca tinha sido usada, porque tinha muitos livros que, enfim, requeriam alguns cuidados e aproveitaram essa altura de Covid com menos pessoas para poderem utilizar a sala, que era muito, muito bonita. Muito bom. Olha, como se costuma dizer, tantos livros e tão pouco tempo. É verdade. Temos a de ir andando para pôr as leituras em Pois dias. é, verdade. Até para a semana. Até para a semana.